Comandante, deixa eu te dar um recado. Do dia 26 até o dia 31 de janeiro vai acontecer a Jornada da Empresa Sem Caos. Na Jornada da Empresa Sem Caos, nós vamos te dar um mapa mostrando como você vai fazer para acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável e fazer de 2025 o melhor ano da história da sua empresa. É um treinamento online, ele é ao vivo e para você participar é muito simples. É só você clicar aqui na descrição desse vídeo ou no Spotify ou no YouTube e fazer a sua inscrição para participar. Tá esperando o quê? Vai lá! O ser humano, hoje em dia, a forma de expressão, além da cultura e da arte, é o consumo. Então, colocar a comunidade como centro do planejamento faz você ter uma marca líder de mercado e uma base de clientes fiéis e evangelizadores. Criação de comunidade, ou seja, não são fãs, é uma comunidade de fãs. De uma forma bem prática, assim, como que ele começa a criar um movimento? Como que ele pensa em movimento? Como que ele tira? Porque você sabe que a maioria das empresas não tem. Ele tá ali na batalha do dia a dia entregando o melhor produto. Pequeno e médio empresário deixa de crescer e deixa de se diferenciar porque ele acha que marketing e comunicação são coisas secundárias a se pensar. Por que as pequenas e médias empresas encontram dificuldade em fazer isso? Ele precisa criar uma identidade de comunicação. E tudo isso faz ele vender mais com menos custo, o que torna a empresa dele mais lucrativa. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Eu sou o Davi Ribas. E eu sou Marcelo Germano. Porra, que legal hoje, meu. Hoje tem um convidado especial aqui, que é o Davi, cara. Eu quero te perguntar uma coisa, mas antes eu vou falar um pouquinho do Davi. O Davi, cara, é empresário, palestrante, influenciador digital, especialista em movimentos, mas acho que a tua principal atividade, se eu não estiver errado, marketing de ideologia, certo? Exatamente. Criação de movimento, na verdade, é o centro daquilo que é uma tese que eu desenvolvi, que virou livro best-seller agora, que é o marketing ideológico. Que legal. Meu fã, por que você decidiu trazer o Davi aqui? Pergunta retórica, né? Por que você decidiu trazer o Davi aqui hoje como convidado? Show de bola, ó. A gente tá numa época, né, que a gente chama de Creators Economy, né? Então, tem uma economia nova surgindo aí com a internet, com os meios sociais, esse tipo de coisa, e que muitas pessoas ainda não estão conscientes do que está acontecendo. Então, quis trazer isso. Quis trazer também porque é um jovem, né? É um jovem que está se destacando muito, está fazendo grandes eventos, tem uma influência muito grande no digital, e eu acho que as pessoas precisam olhar para isso, entender como esses jovens pensam, né? E aí, criação de movimento, é uma linguagem totalmente nova, e eu acho que o empresário que está assistindo a gente, ele tem que abrir um pouquinho a consciência para olhar e falar, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo, né? Para, enfim, trazer insights para os negócios. Eu acho que vai ter insights muito ricos. Eu acho que o Davi deve ter uma jornada muito rica, ele vai contar para a gente a jornada dele. E no final do dia, né, quando a gente fala marketing ideológico, quando eu li a primeira vez, falei marketing ideológico, logo veio uma pergunta: que raio é isso? E ele vai explicar daqui a pouco. Legal demais. Ô, Davi, queria te dar o espaço para você se apresentar, né? Eu sei que tem um monte de gente que tá aqui acompanhando a gente agora que já te conhece, né? Você tá aí nas redes o tempo todo produzindo muito conteúdo, mas pode ser que tem gente aqui que não te conhece. Então, queria que você se apresentasse e aí do jeito que você gosta, fica à vontade para falar. Que massa. Meu nome é Davi Ribas, eu sou escritor, sou palestrante, sou empresário e sou o especialista número 1 no Brasil em criação de movimento, onde a gente ajuda especialistas e empresários a criarem comunidades engajadas, porque a gente entende que nos próximos anos, na próxima década principalmente, esse é o ativo mais poderoso que qualquer empresa pode ter. Criação de comunidade, ou seja, não são fãs, é uma comunidade de fãs. Exato. Que amam e que adoram a marca. Exatamente. O que acontece é o seguinte, se a gente olhar para a origem antropológica das relações humanas, a gente percebe que o ser humano, por uma questão de sobrevivência, ele sempre viveu em tribos. Só que essas tribos antes eram por sobrevivência. Hoje, se a gente olhar para o mundo contemporâneo, a gente percebe que a nossa sobrevivência já não é mais algo tão difícil de conseguir como antes era. Então agora a gente não tem mais tribos para sobreviver, mas para se expressar. E o ser humano, hoje em dia, a forma de expressão, além da cultura e da arte, é o consumo. Então até o próprio Pondé escreveu um livro chamado Marketing Existencial, onde ele explica essa ideia de que hoje as pessoas elas expressam a própria personalidade através do consumo. Então se o ser humano tem como desejo principal o pertencimento, e se a minha marca for capaz de criar um discurso e uma ideologia suficientemente forte
para formar em volta dessa ideia da marca uma comunidade engajada de fãs fiéis e evangelizadores. Isso significa que ela diminui CAC, isso significa que ela aumenta LTV, isso significa que ela se torna líder de mercado e se diferencia dos concorrentes porque ela cria uma identidade que é muito mais forte do que simplesmente um produto, e ela está mexendo com aquilo que é mais intrínseco na existência humana em si. Isso é criar um movimento, isso é criar uma comunidade, e é a tese central do que eu chamei no meu livro de marketing ideológico. Porra, legal demais. Sabe uma coisa que veio aqui, ó, que eu tive que aguentar pra esperar terminar de falar? Mas isso é coisa só pra empresa grande? Porque quando você fala assim, né, eu fico pensando, cara, pô, a Apple faz isso brilhantemente. Tem um monte de empresa grande que a gente olha e faz isso de forma brilhante. Mas fica ainda aquele lance que eu acho que é quem tá vendo vai perguntar, mas isso é coisa pra empresa grande. É coisa para empresa grande? O pequeno empresário pode fazer? Pequenas marcas que estão começando já tem que pensar isso desde o começo? Como que é isso? Massa, eu vou devolver com uma pergunta. A Apple só faz isso porque ela é Apple, ou ela só é Apple porque ela faz isso? Essa é a grande pergunta. No meu modo de pensar, eu acho que ela ficou grande porque ela pensou isso desde o começo. Exatamente. Se você olhar para a Apple, vamos usar como exemplo, porque eu imagino que muita gente está assistindo aqui tem um iPhone, um iPad, um MacBook em casa ou na empresa. Não é sobre um celular. Até porque hoje existem já celulares com uma tecnologia superior à da Apple em várias coisas diferentes. Mas por que a Apple tem uma fila na frente da loja toda vez que lança um iPhone novo, que, vamos combinar, é igual ao antigo, com poucos ajustes? Por que o cara vai lá e tira mais de 17 mil reais do bolso para comprar um celular daquele? Se você olhar para a primeira propaganda que a Apple fez na vida, não foi uma propaganda dizendo, olha o nosso celular, esse celular é diferente, ele tem uma câmera diferente, ele tem um LED diferente. Não. Foi uma propaganda colocando o Big Brother do George Orwell como o grande inimigo, e esse grande inimigo era o status quo, e a Apple vinha como aqueles que pensam diferente, umas pessoas jovens, inovadoras e revolucionárias que eram contra esse status quo, porque quem é inovador usa a Apple. Então eles criaram esse discurso desde a tese. O próprio Think Different, né? Que é aquele comercial mais famoso da Apple, aquilo é um manifesto, não é uma propaganda de produto. Então eu vejo que, na verdade, muito pequeno e médio empresário deixa de crescer e deixa de se diferenciar porque ele acha que marketing e comunicação são coisas secundárias a se pensar. Ele não pensa que a atenção do cliente é o ativo mais valioso e não o dinheiro. E se ele tiver a atenção, consequentemente, ele tem o dinheiro. Então ele acaba, muitas vezes, por mais que tenha um produto muito bom, uma entrega excelente, uma gestão legal, se ele for aluno do EAG, obviamente ele vai ser um cara que vai ter uma cultura no lugar, pessoas no lugar. Ele bate numa trava de crescimento simplesmente porque o cliente olha para ele e para os concorrentes dele não vê diferença nenhuma. Percebe? Então ele tem que se preocupar com isso do dia zero, na minha visão. Ô Davi, conta pra gente, né? Você explodiu aqui na internet, trazendo consciência pra isso daí. Mas conta um pouquinho da tua história. Como você chegou até aqui? Massa, minha história é engraçada, cara. Eu sou filho de uma atriz e de um palhaço. Minha família é de artistas lá do interior do Rio de Janeiro. Então, desde pequeno, eu sempre se divertiu, então, né? Sempre diverti, irmão. Desde pequeno, a vida que me circulava sempre foi uma vida muito rica em repertório linguístico, em literatura, em arte, em cinema, em profundidade. Então, eu naturalmente me desenvolvi por própria neuroplasticidade numa criança muito criativa, porque é muito repertório, uma família com escritores também, com artistas plásticos. Tem muito artista na minha família. Então, eu vim do mundo e vim de uma criação onde a criatividade era algo feito para acontecer, era algo natural, era algo estimulado. Era do dia a dia. O ambiente sempre vence, né? Você tava no ambiente, eu tava naquele ambiente. Vencia. E o ambiente me moldou a ser uma criança criativa, a ser um jovem entusiasta das coisas, mas ao mesmo tempo extremamente subversivo. Então eu larguei o ensino médio com 17 anos de idade, 16 anos de idade, no segundo ano do ensino médio, decidi que eu não ia mais para a escola porque eu não conseguia me enquadrar naquele sistema. Veio a pandemia, eu estava indo terminar o ensino médio e fazer faculdade de publicidade e propaganda em Portugal. Minha mãe tinha me dado de presente de aniversário de 18 anos a passagem para eu ir para Portugal e dar um jeito de fazer meu ensino médio lá, criar minha vida na Europa. Porque eu tenho cidadania portuguesa, né? Meu bisavô era português. E aí, cara, eu larguei a escola, só que nisso veio a pandemia, minha passagem foi cancelada. Eu tava em casa, com 18 anos, parado, e eu falei, bicho, eu preciso arrumar uma forma de ganhar dinheiro.
E aí eu fui pesquisar formas de ganhar dinheiro na internet. Como é que eu posso fazer no computador que eu tô? Afinal, era pandemia. E muitos dos empresários aqui devem se lembrar da época da pandemia, o quanto foi para as empresas que não estavam no digital. Então eu fiz um raciocínio lógico. Quero ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro eu tenho que empreender. Mas se eu empreender em qualquer outro lugar que não seja digital, meu irmão, não dá. Porque a gente tá no meio do... Lockdown. Tava em lockdown, não tinha outra opção. Então eu fui lá e pesquisei como ganhar dinheiro no digital e me encontrei no copywriting, me encontrei no branding, me encontrei na comunicação digital. Porque eu percebi que a linguagem era muito parecida com aquela linguagem que eu já tinha anteriormente. Não só na arte, mas na política. Aí você fala assim, Davi, política? Onde é que a política entrou na sua vida? Lembra que eu falei que eu era um adolescente subversivo? Então, antes de largar a escola, eu passei praticamente 3 anos frequentando os bastidores do Partido Comunista do Brasil. Ô, louco. Do PCdoB. PCB. Pior ainda, meu irmão. Era assim, cara... Não é o que tem o embleminha do Machado, é o outro. Só foi esse martelo. Tá. Eu fazia parte da UJC, que era a União da Juventude Comunista, que queria fazer a revolução com os jovens secundaristas. Uma viagem do O que aconteceu? Você encontrou Jesus? Conta pra gente. Cara, eu encontrei os boletos, eu acho. Nada melhor pra curar do que um bom boleto. Eu acho que eu conheci o Simples Nacional. Quando eu vi um negócio chamado imposto, eu falei, tá, não faz sentido não. Mas assim, eu era muito subversivo, muito sonhador. E acaba que, cara, todo jovem subversivo e sonhador... acaba caindo no conto do esquerdista, porque o conto da esquerda extrema, ele é muito bonito. O mundo utópico, onde todos são iguais. Aquilo é música pros ouvidos de um jovem subversivo, mas de bom coração. Só que nesses 3 anos ali, eu era bom em storytelling. Eu não sabia o que era storytelling, mas eu era bom em storytelling. Eu era bom de escrita, eu fazia teatro, eu era desenrolado. Então eu ajudava a escrever panfleto, eu mexia com manifestação, ajudava a lotar manifestação. Estive ali nos bastidores do Partido Comunista do Brasil por um tempo, né? Do Partido Comunista Brasileiro. Aí depois do tempo mudei de virtude política, fui ler Platão, comecei a ter outra ideia, né? E aquela ideia extrema infantil saiu um pouco da minha cabeça. Mas os ensinamentos de como mover multidões, os ensinamentos de como lotar uma manifestação, os ensinamentos de como fazer todo mundo ir pra praça com camisa vermelha e dizer "Fora Temer! Fora Temer!" É nessa época, né, do impeachment da Dilma ali, cara, ficaram. E no que eles ficaram, eu pesquiso como ganhar dinheiro na internet, começo a escrever copy, escrever campanhas, ser um redator freela, só que eu comecei a incluir nas campanhas que eu criava aqueles elementos da política, elementos um pouco mais motivacionais, engajadores, comecei a incluir valores, rituais, práticas, coisas que eu observava na política, observava na religião, mas não tinha isso claro na minha cabeça. Só que isso começou a dar certo. Eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu trabalhei com algumas pessoas que tiveram muito resultado, que eu alavanquei muitos projetos. E eu me vi como um estrategista de comunicação, que de fato prestava consultoria para negócios e dava muito resultado. Peguei grandes players do mercado digital, como Alan Spadoni, que é o maior da micropigmentação do Brasil, o André Diamant, do Sexy Canvas, ajudei o Alan Nicolas, da inteligência artificial. A gente vai gravar com ele também. Hoje eu faço live com o Alan Nicolas. Que massa, o Alan é um monstro, cara, grande amigo meu, eu gosto muito dele. Movimento lendário. E aí, cara, basicamente eu comecei a ajudar gente que deu resultado. E isso me fez ficar conhecido nos bastidores do mercado até que eu percebi que eu tinha uma metodologia. E aí eu passei alguns meses, quase 2 anos aí, organizando essa metodologia e validando essa metodologia em consultorias, em projetos menores, até chegar em 2022, no final de 2022, início de 2023, e de fato falar, cara, beleza. Isso aqui é uma metodologia que dá para ser aplicada em qualquer negócio. E aí nasceu o livro Marketing Ideológico, nasceu a Ether hoje, que é o meu grupo educacional, né? A gente está com 4 empresas, uma principal de educação e mais 3 que são complementares, com produtos complementares. E nasceu todo esse sonho de, beleza, eu entendi que o marketing ideológico ele é o futuro do mercado, então deixa eu contar esse futuro para os negócios do Brasil. Mas eu acho que o nome marketing ideológico gera uma confusão, porque a gente vive num país dividido, né? Igual você disse ali, né? Então a gente está dividido entre a esquerda e a direita. Eu acho muito louco, porque antes a gente falava esquerda e direita, né? Hoje, quem é de esquerda fala a extrema direita. Não existe mais a direita, só existe a extrema direita, né? Enfim, é uma coisa muito louca e uma coisa muito polarizada, que gera muito ódio.
né? Em todos os aspectos. Quando você fala marketing ideológico, não tem a ver com esquerda e com direita. Não. Tem a ver com criação de movimento, só para deixar bem claro. Vamos lá, vamos entender uma coisa. É proposital. O Cazuza cantava, né? Ideologia. Preciso de uma pra viver. É, porque o ser humano ele precisa de uma ideologia pra viver. A gente acredita em Deus. A gente tem time de futebol. A gente tem sobrenome, a gente tem estilo musical. O ser humano, ele é pertencimento e identificação. É só isso que o ser humano é. Ele se resume a isso, no final das contas, sociologicamente falando. Então, o que acontece é, cara, quando eu falo ideologia, esquerda tem ideologias, sim, direita tem ideologias, tem. Mas o que é uma ideologia? Se a gente olhar para o grego antigo ou para o latim, a gente percebe a palavra ideia. Ideia, que Platão trouxe pela primeira vez, o que é a ideia? É uma projeção ideal. É uma imagem ideal de alguma coisa. Ou seja, qual é a ideia que o Marcelo tem da empresa dele? A visão. Aquilo que ele imagina que deveria ser. Ele chegou nesse escritório aqui e essa estrutura foi montada por vocês. Isso não existia. Alguém teve que idealizar e depois botar a mão na massa para criar. O que é logos? Discurso. Ideia ou ideia logos. Discurso, palavra, né? Discurso, palavra. Ou seja, eu tenho palavra ou discurso, fala, lógica de uma visão ideal de mundo. Ou seja, o que é marketing ideológico? É uma empresa entender qual é a visão ideal de mundo dela. Assim como a galera da direita diz, um mundo livre com pouco Estado, onde a família seja o centro da sociedade. Eu gosto dessa afirmação aí. É isso. E a galera da esquerda diz, Estado pra caramba e todo mundo igual, e o Estado controlando todo mundo. Não gosto. Não gosta. Não gosto. Mas ambos são ideias. Uma ou outra são ideologias. Tá. Eu tô perguntando se a empresa do cara é de direita ou de esquerda? Não, eu tô dizendo qual é a ideologia dele. Qual é a percepção ideal de mundo que ele vende pro cliente? Não, a política é só mais uma ideologia. A política usa ideologia, assim como a religião usa ideologia. A religião é uma ideologia. Time de futebol é uma ideologia. Acreditar na família é uma ideologia. O amor é uma ideologia. Se você consegue explicá-lo. Muito legal. Então, na verdade, é a gente entender o seguinte. Qual percepção ideal de mundo meu produto entrega pro cliente? Não, Davi, peraí. Eu vendo, sei lá, Coca-Cola, porra. Coca-Cola é uma ideologia, né? Agora ela pensa. Se comunica, né? Pensa, Coca-Cola. Te lembra o que, Coca-Cola? Não te lembra uma água escura e suja. Te lembra uma família feliz e o pôr do sol chegando e aquela música bonita. O que tá agora? Eu tô por fora. O que tá agora na Coca-Cola? Eu não assisto. Tem o Natal. Eu também não, mas tem esses clássicos. A Dove é a mulher bonita, pela beleza real. Apple, think different. Então, se a gente observar as marcas, que elas são as mais poderosas e as mais conversoras de gente do mundo, o que tem no centro da estratégia de marketing deles não é o produto, é a ideologia. E o produto é só um meio para que a ideologia seja alcançada. Isso é marketing ideológico. Tem uma... É uma água, né? Que tá fazendo um maior sucesso. Liquid Death. Liquid Death. Genial. Genial. Explica aí o que tem por trás dessa Liquid Death. Eu tô por fora dessa Liquid Death aí, me contem. Cara, o que é Liquid Death? É uma empresa pequena que vende água e estourou. Explodiu. Liquid Death. Primeira coisa, tem três coisas da Liquid Death que são interessantes, né? Primeira coisa é uma apropriação simbólica. Então, eles sabem que água é tudo chato. Água é coisa de gente chata. Vou ficar na água. Qual é o inconsciente do brasileiro? Cara chato. Nem bebe. Quem não bebe, toma leite. Puta cara careta. Né? Cara chato. Beleza, peraí. Mas... Então, já que todas as águas, elas são essas águas wellness, e a embalagem azul e branca e não sei o quê, e se eu pegar uma embalagem de cerveja, tipo a Guinness, meter uma caveira, escrever morte líquida, né, Liquid Death, e é uma água? Qual a percepção do público sobre isso? Então, a Liquid Death, ela tem a ideologia da saúde descolada, de que o cara que quer ser saudável e quer tomar água, também pode ser rock and roll. Também pode ser estiloso. Aí tem as crianças bebendo e parará, e brincando e curtindo. Ou seja, peraí. O que ela tá dizendo ali é um discurso no centro. E ela ainda é muito a favor de sustentabilidade. Então são latas biodegradáveis, tem um negócio todo diferente, uma estrutura do metal diferente que não faz mal pro planeta. Então ela também traz uma bandeira dizendo, olha, nós somos uma água estilosa, que tu não vai parecer careta se você tomar no seu encontro, na sua festa. É bonita a lata, você se sente estiloso, tem o status e a gente ainda ajuda o meio ambiente. Peraí, cara.
Percebe que na cabeça do cliente ele não tá bebendo mais uma água. E aí volta na primeira coisa que você explicou aqui, ó. Quebrar o status quo. E os influenciadores que a marca usa é tudo pessoas mais transgressoras, né? Exatamente, é só outsider. Por quê? Porque é justamente o arquétipo central que eles estão defendendo. Pô, fiquei até com sede de tomar essa água agora. Entendeu? Acho que tem no Brasil dessa já. água aí. Olha, eu não sei se tem no Brasil. Eu vi recentemente uma entrevista falando sobre a Liquid Death, explicando ali os atributos da marca, né? Como que eles comunicam, quem eles trazem para representar a marca. Não traz qualquer pessoa para representar a marca. Achei interessante isso daí. Que massa, é um baita case, cara. Legal, ó. Então eu já entendi o que é o marketing ideológico, né? E aí tem algumas empresas que se aproveitam disso. Você criou a metodologia, eu queria saber exatamente quais são os princípios da metodologia. Mas, por exemplo, quando eu penso em algumas marcas, quando eu fiquei pensando, falar, marketing ideológico, criação de comunidade, tem algumas marcas que são muito óbvias para mim, né? Em termos de criação de comunidade. Então, por exemplo, para mim a Red Bull é uma marca muito óbvia, né, de criação de comunidade. Eu já penso na marca como uma coisa arrojada. Se associa a esporte, aventura, né? Esporte radical, né? Eu acho que são os atributos da marca, né? Esses dias eu vi uma reportagem falando da Louis Vuitton, né? E eu já associo isso daí, mas eu associo isso com grandes empresas. Quando eu penso numa pequena empresa assim, não me vem na cabeça, né? É uma pequena empresa que tenha feito isso. Por que as pequenas e médias empresas encontram dificuldade em fazer isso? Vamos lá, a gente tem um case muito legal lá do Rio Grande do Sul, que é a Companhia do Sono. Não sei se vocês conhecem. Cia do Sono. A Cia do não Sono. É esse que tem aqui na frente? Aqui? Eles têm uma loja aqui. Tem? Não, Eu não sei, falei acho que bobagem. não. Aqui acho que é a Arquitetura do Sono. Não, Cia do Sono ela é muito grande em Porto Alegre, tem outras cidades também, mas é assim... Cara, é um colchão de 20 pau. Resumindo, é um colchão que lê o seu DNA e não sei o que, e sabe o tamanho da sua coluna. O da mulher é de um tamanho, o do homem é de outro tamanho. Tem um travesseiro todo personalizado. Eles estão em hotéis, estão no Ponta dos Ganchos, estão naqueles melhores hotéis do Brasil. Estão entrando agora na rede Fairmont, eles são gigantes. Deve ser mais que 20, viu? Possivelmente. Porque hoje qualquer colchão tá quase 20. Então deve ser mais que 20 pau. Deve ser mais que 20. Mas são colchões de luxo, eles têm produtos realmente diferenciados. E, cara, é uma empresa cuja estratégia de comunicação é toda pautada em marketing ideológico. Eles não vão pensando assim... Nosso travesseiro tem a mola ou a fronha, não sei o quê, ou não sei o que tem dentro do travesseiro, mas enfim, a parte de dentro do travesseiro, não sei o nome Pluma técnico. de ganso, né? Isso, pluma. Eu não vou saber os nomes técnicos, mas eles não ficam descrevendo o produto. O que eles dizem é que eles são a marca do sono que ousou acordar. O que eles dizem é que eles vão mudar o sono do mundo. E que todo mundo diz que existem 4 pilares para a saúde: sono, alimentação, hidratação e atividade física. E eles dizem que essas 3 só existem com um bom sono. Que o sono é o pilar central O sono é não negociável. da saúde. Não dá pra negociar Que hoje em dia as pessoas estão tendo burnout e depressão porque dormem mal. E que o problema do mundo é o sono. Cara, o que isso fez eles crescerem, por exemplo, 100% em um ano no passado? O que fez, por exemplo, eles estarem se tornando uma marca de uma magnitude em termos de branding muito poderosa? Não foi o produto da marca, por mais que ele seja diferente e muito bom. Só que outras marcas de colchão também podem ter tecnologias semelhantes a essa. E talvez até melhores. Possivelmente. Não. Possivelmente. Só que qual delas está mudando o sonho do mundo? Qual delas está salvando a sua saúde? Qual delas ousou acordar? Você percebe que essa comunicação ela é muito mais... Nossa, que incrível! Inspiracional. Dá um sentido para a vida da pessoa e aí dá um poder para a marca quando o cara compra. É um exemplo. E aí eu vou te responder a tua pergunta e eu dei a base desse exemplo para ficar tangível para a galera entender. Por que a maior parte das pequenas e médias empresas não conseguem fazer isso? Porque as pequenas e médias empresas aprenderam errado o que é marketing. As pequenas e médias empresas colocam muita energia em produto, o que é bom, porque obviamente elas têm que ter um produto muito bom. O dono da empresa, ele se orgulha de falar, eu tenho o que é melhor para te oferecer. É, exatamente. Então assim, mas isso é louvável. Ele obviamente precisa investir muito em produto. Só que ele tem que colocar na cabeça que
por mais que o produto dele seja o melhor do mundo e ele saiba disso com a maior convicção do mundo, se não tiver uma comunidade de fãs fiéis afirmando isso, a palavra dele não tem muito valor. Tem menos valor. Ele não consegue sozinho falar pra todo mundo que o produto dele é o melhor. Ele não consegue sozinho fazer com que os clientes dele, por vontade própria, saiam vestindo a camisa. Ele precisa criar uma identidade de comunicação. E essa identidade de comunicação ser responsável por fazer as pessoas, mesmo antes de comprarem, já se sentirem parte de uma tribo. E elas olham para esse produto dele e agora se sentem parte de algo que dá pertencimento e que dá identificação para elas. E, portanto, elas estão dispostas a pagar muito mais caro por esse produto. Elas vão comparar ele muito menos com os concorrentes. Isso vai fazer o quê? Na prática do KPI do empresário. Cara, isso vai baixar CAC. Isso vai fazer ele ter um custo de aquisição menor. Na prática, o que vai fazer? Vai aumentar o LTV, vai aumentar a taxa de conversão, vai aumentar o awareness de marca, né? A distribuição de marca, vai fazer ele mais conhecido. E tudo isso faz ele vender mais com menos custo, o que torna a empresa dele mais lucrativa. Só que por que eles têm dificuldade de fazer isso? Porque não se ensina nem a empreender no Brasil, né? Não é à toa que vocês são enormes como são, porque vocês resolvem um problema que não é AG, que é um problema estrutural do Brasil. Ninguém ensina o empresário a ser empresário. Ninguém ensina ele a empreender. A gente discute isso sempre. Só que assim como não ensina Falando a empreender... nisso, vou aproveitar aqui que você falou disso aqui. É o seguinte, né? Para quem estiver assistindo a gente aí, esse podcast ele tá indo pro ar no dia 22 de janeiro. E do dia 26 até o dia 31 de janeiro vai acontecer a jornada da empresa sem caos. Se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 5 de janeiro, vai ser outro link, que vai ser o link para você participar do programa EAG. Mas esse treinamento que a gente vai fazer, que a gente vai ensinar isso que você acabou de falar, vamos ensinar o empresário a organizar a empresa, a gente vai entregar um mapa da gestão. Nossa. Com esse mapa da gestão, ele vai ter o caminho, passo a passo do que ele vai fazer para organizar a empresa dele. Esse treinamento vai acontecer do dia 26 até o dia 31 de janeiro. Então, se você está escutando isso até o dia 31 de janeiro, ainda dá tempo, né? Você vai aqui no link, tanto no YouTube quanto no Spotify, vai ter um link, você clicando nesse link, você se inscreve para a jornada da empresa sem caos. Ah, passou o dia 31 o dia 2 de... Passou o dia 2 de fevereiro. Beleza, você vai lá do mesmo jeito, vai ter um link. Nesse link, você vai se inscrever para ganhar uma sessão estratégica com um especialista do nosso time, que ele vai olhar para a sua empresa, vai fazer um diagnóstico da tua empresa e vai falar o que você precisa arrumar na sua empresa. Mas se for antes disso, assiste a aula. São 4 aulas e eu vou te mostrar assim, ó, passo a passo, como você lidar com gente na sua empresa, como você lidar com os processos. Nas pesquisas que a gente faz, o maior problema das empresas é pessoas, gestão de pessoas, delegação, contratação, retenção e engajamento de equipe é o que aparece disparado nas pesquisas. E em segundo lugar vem processos de padronização. É como implementar, como fazer as pessoas seguirem os processos. E a gente sabe que uma empresa que tem sucesso, ela depende desses dois pilares, né? Uma empresa tem pessoas e processos, né? Processos eficientes executados por pessoas competentes. Isso vai levar a tua empresa onde você quer. Então você precisa assistir essa aula, tá? É só descer a página, vai ter um link aí, clica no link que vai dar tudo certo. Voltando aqui, então, continua, David, onde você parou. De onde eu parei? Por que eles, então, já que nem aprendem a empreender, e não é à toa que essa jornada muda tanto o jogo deles, como é que esse cara tem tempo para pensar em mensagem? Como é que esse cara tem tempo para pensar em comunicação? E o que a minha marca quer discursar para o mundo? E como são coisas que têm métricas subjetivas, muitas vezes, né? Metrifica branding aí. Dá. Difícil? Mas é difícil. Mas é difícil. É difícil. Só que eu acredito fielmente que se esse cara mudar a cabeça, abrir um pouquinho e entender que tão importante como cultura é comunicação, porque a cultura que ele cria pra dentro, ele tem que criar pra fora, a mesma. Muitas vezes não é ele criar uma coisa nova, é ele mostrar o que ele já faz, mas ele transformar aquilo que é a cultura dele agora numa cultura que é também da audiência dele, dos clientes dele, da comunidade dele, para fora da empresa. Isso é um movimento. Uma cultura de uma empresa cria um movimento. Agora, como é que eu faço para pegar esse movimento e tornar ele público? Para que todo mundo saiba o quão incrível é o que a gente cria aqui dentro. Isso, na minha visão, é um dos maiores 80-20 que uma empresa pode ter para crescer. E não só para crescer, mas para se manter na liderança do mercado, porque todo empresário tem que estar atualizado e entender que a inteligência artificial chegou para ficar. E com a inteligência artificial, irmão, tudo vira commodity.
a barreira de entrada baixa, fica mais fácil entrar, a concorrência sobe. Quando a concorrência sobe, o custo de aquisição sobe. Fica mais difícil aumentar e chamar a atenção do cliente. Se eu não sou capaz de manter esse cara numa comunidade engajada, alugar um triplex na cabeça dele, fazer ele comprar de mim de primeira... Você não tem o diferencial. Possivelmente, eu vou vender menos do que um concorrente que eu sei no fundo do meu coração que tem um produto pior. Pois é, e aí a gente subverte o movimento, né? É o movimento que vai gerar o produto adequado, né? Me veio agora na cabeça, estava vendo uma publicidade de manhã, e lá o cara estava explicando alguma coisa sobre o que as marcas representam, né? E curiosamente, até porque eu gosto, né? Me chamou a atenção da BMW, né? Prazer em dirigir. E aí, quando ele tem este movimento do prazer em dirigir, ele volta para trás. Eu preciso de produtos... Que deem prazer de dirigir. Que deem prazer de dirigir, senão eu tô fora do movimento, né? Assim como a gente tem o nosso movimento aqui, a gente também tem o nosso movimento da vida. Tem o movimento da empresa sem caos. Sim. A gente tem um propósito, né? Se o cara quer tirar o caos da empresa dele, se quer viver fora do caos, quer aprender como fazer isso aqui, ele tá junto com a gente numa comunidade que já tem mais de 8 mil pessoas aí. Que massa, bicho. Parabéns. Movimento da empresa sem caos. Vamos acabar com o caos. Essa é a nossa ideologia. Acabar com o caos da empresa. Então, tudo que a gente faz é voltado para isso. Aí vai de acordo com o que você tá falando, certo? Exato. Então, a gente olha, a gente entende o que a gente quer levar para o mercado. A gente tem uma mensagem, a gente tem uma ideologia. Exatamente. E aí a gente cria o produto para atender a ideologia. Tem a ideologia, criar a comunidade e cria o produto para atender a comunidade. Para quem é mais fácil vender? Para alguém que já é fiel a você, que você só conversa com a pessoa e cria um produto novo, ou com alguém que você vai inventar uma persona baseada em voz na tua cabeça de uma agência que você contratou para fazer o marketing da sua empresa? Obviamente, alguém que já está fiel a você. Então, é muito mais fácil criar produtos para uma comunidade engajada que você já tem do que criar em comunidades engajadas focadas no seu produto. Porque ninguém quer engajar com um produto. As pessoas, elas não amam produtos, elas amam sentimentos, significados e, né, poesias existenciais que esses produtos criam nelas. É o motivo pelo qual você usa um Tag Heuer. É o motivo pelo qual você usa um Rolex. Não é o produto em si, porque vê as horas você vê em qualquer outro lugar, mas existe uma simbólica associada a isso que faz a pessoa se sentir de um jeito que ela paga 100 pau no relógio. Então, na verdade, esse deveria ser o playbook de marketing de toda empresa. Eu gero audiência, eu transformo essa audiência numa comunidade. Depois eu transformo essa comunidade numa lista e aí sim em dinheiro. O que é a base? O comercial funciona assim em qualquer empresa. Eu tenho uma lista e essa lista vira dinheiro. Só que e se essa lista já vier de uma comunidade engajada? Será que a tua taxa de conversão não é muito maior? Pô, muito louco. Ô, Davi, deixa eu te provocar pra você dar algo mais prático. Tem que entregar para quem tá ouvindo, claro, né? Ele tá dando o tempo dele pra gente, né? De forma mais prática, né? Eu penso, para mim faz muito sentido, porque a gente trabalhou em cima de criar o nosso movimento. Você tá falando para mim é igual música. De um jeito mais prático. Pensa que o empresário que tá aqui falando com a gente é o médio empresário. Sim. Ele tem 15, 20 funcionários aí na maior faixa. Ele tem as dificuldades dele do dia a dia. Nem sempre o problema dele é faturamento. Ele tem faturamento. Na nossa pesquisa, o menor problema que ele tem é a preocupação com vendas. Ele tem outras preocupações que são mais importantes. De uma forma bem prática, assim. Como que ele começa a criar um movimento? Como que ele pensa em movimento? Como que ele tira? Porque você sabe que a maioria das empresas não tem. Ele tá ali na batalha do dia a dia entregando o melhor produto. Sim. Agora ele te ouviu aqui. Sim. Ele falou, opa, isso aí que esse menino tá falando é importante. Boa. Eu quero fazer isso. Como que ele começa? Qual o primeiro passo que ele dá para ir para esse sentido? A gente tem 3 coisas aqui que são centrais e táticas mesmo. A primeira é que esse cara precisa sentar para definir a identidade de comunicação da empresa dele. Então, possivelmente, ele não tem uma identidade única. Ele comunica várias coisas separadas de uma forma que não é uníssona, né? Não é conectada entre si. E isso gera ruído. Então, esse cara precisa sentar e desenhar o movimento. O movimento, ele é baseado em 3 pilares. Um líder, que pode ser o dono da empresa ou alguém que ele coloca à frente da marca, como uma Nike fez com o Michael Jordan, por exemplo. Uma tribo que tem que ter as narrativas, as práticas e as crenças dessa tribo muito parecido com a cultura empresarial, onde eu tenho rituais, eu tenho valores, eu tenho frases desses rituais, igualzinho, tá? Só que pra fora e não pra dentro. E eu tenho o discurso, que é justamente esse prazer em dirigir, que é justamente esse think different, esse eixo narrativo central da minha empresa. Eu defino isso, existem ferramentas específicas para eu definir isso, e uma vez que eu tenho claro quem é o líder,
E qual a personalidade desse líder? Que, obviamente, é baseada na personalidade da comunidade que eu quero gerar. Então, eu vou ter um líder conectado com a comunidade que eu quero gerar. Eu tenho um discurso que se comunica também com essa comunidade e eu tenho a identidade dessa tribo que eu estou criando. Quando eu tenho essas três coisas definidas, eu vou para os micropilares. Por exemplo, dentro do discurso, a gente tem o grande ideal da marca e a gente tem um inimigo em comum. Dentro do líder, a gente tem a personalidade do líder e a narrativa de marca pessoal. Então, eu conecto todos esses pontos e eu defino uma identidade, como se eu criasse a minha caixinha, eu criei a minha decoração. Eu tenho agora como o meu negócio se comunica. E aí eu vou criar, isso forma criação de movimento, beleza? E aí eu vou criar a segunda coisa, que a gente chama de funil de doutrinação. O que é um funil de doutrinação? É justamente uma estrutura de elevação de nível de consciência e implantação de crença. Ao invés de eu investir em marketing diretamente e querer vender no ato, né? Fazendo uma metáfora engraçada aqui. Imagino que muita gente aqui seja casada, né? Quando você tava lá e levou a sua esposa para sair pela primeira vez, você deve ter um processo de relacionamento com ela até vocês terem intimidade para de fato iniciarem um relacionamento. É a mesma coisa com o cliente. Muitas vezes o cara quer chegar, 5 minutos de jantar, e aí, vamos para casa? Acabou, né? Tchau. Ou seja, querer vender. Só que o cliente, ele não compra, não porque o seu produto é ruim, mas porque ele não teve as crenças certas na cabeça dele. O que te fez comprar um Tag Heuer? Foi uma crença. O que te faz gostar da BMW? É uma crença. O que faz você escolher um iPhone? É uma crença. Então, eu entendo que a maior parte do meu investimento em marketing, ele não tem que estar em distribuir o que é o meu produto, mas sim enfiar as crenças certas na cabeça do cliente certo, para que ele tenha a crença que faz ele desejar o produto. Então é um passo antes. Em vez de oferecer o produto, primeiro eu construo a crença que te faz desejar o produto. E aí, esse funil de doutrinação, ele tem 3 fases. Atração, consciência e aquecimento. Normalmente eu vou fazer isso com distribuição paga ou com conteúdo digital mesmo. E aí eu vou impulsionar isso para o tipo de cliente que eu quero. E dentro dessa comunicação, desse funil de doutrinação, tem os elementos do movimento. O grande ideal, o inimigo comum, os rituais, os valores. Tudo isso entra na comunicação de forma que eu crio uma audiência que vem conectada com as crenças do meu negócio. Quando eu faço isso, automaticamente, agora eu tenho uma comunidade. E aí eu vou nutrir essa comunidade, mantendo os rituais, mantendo os valores. Vou criar uma cultura empresarial, só que... Para a comunidade. Com a minha audiência, com a comunidade que eu tenho. E a cultura, quando vai ficando forte, o que acontece? Os colaboradores, eles começam a se apropriar daquela identidade, repetir aquelas frases, fazer aqueles rituais sozinhos, vestir a camisa. Você tem aquele cliente vestindo a camisa. Pronto, agora você vende o que você quiser para ele. E você mantém a reputação da sua marca no topo do mercado. Então, possivelmente, hoje, vários empresários aqui não têm o problema de faturamento. Mas se eu olhar para ele e perguntar assim, quando o seu cliente pensa no seu mercado, é você que vem em primeiro lugar na cabeça dele? Já fizemos essa pergunta para alguns, né? Já fizemos. E normalmente é? Às vezes sim, às vezes não. Mas se eu fosse chutar aqui, né? Não tenho a pesquisa aqui na mão para falar o tamanho, mas eu acho que a maioria diria que não é o primeiro que vem na cabeça. Pronto. Imagina se fosse. Essa é a pergunta pro cara começar... Isso que eu te pedi. Essa é a pergunta pro cara entender que começar a investir numa melhor comunicação pro negócio dele é sim um investimento que vale a pena. Porque muitas vezes as pequenas e médias empresas do Brasil não fazem isso tão bem, justamente porque, obviamente, não compreendem que seja um investimento que vale a pena. Mas isso é porque ele ainda não entendeu em quais KPIs e OKRs isso afeta, né? Quais são os indicadores que isso muda na empresa dele? É porque tem coisas, né, que são intangíveis. E aí, muitas vezes, o fato de ser intangível, né, faz com que a pessoa não se mova tanto. Né? Aí eu até perguntou, tem como metrificar o intangível? Sim, tem como metrificar o intangível. É fácil metrificar? Não, não é fácil. Mas tem como metrificar o intangível. Quer ver como que eu consigo metrificar o intangível? Manda bala. Então vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que você é o CEO da Coca-Cola, beleza? Beleza. E imagina que eu sou o cara mais rico do mundo e aí de repente eu coloco na minha cabeça e falo, vou comprar Coca-Cola. Vou lá, faço uma aquisição hostil, compro uma maior parte das ações da Coca-Cola e agora eu passei a ser o dono da Coca-Cola. E aí, é lógico, a empresa é minha agora, eu quero conversar com você, você é meu CEO, né? E eu vou lá conversar com você e falo, Davi, estou muito contente com o teu trabalho, estou muito contente com os números que você entregou no último exercício, o ano acabou, você teve resultados incríveis, estou comprando a Coca-Cola e eu quero te manter como CEO da Coca-Cola.
E digo mais, eu não só quero te manter, mas como eu vou dobrar o teu salário. E a única coisa que você tem que fazer é repetir os números do ano passado. Você vai ter todas as condições igual você teve, todos os recursos igual você teve, não vai mudar nada, não vou alterar nada. Vou manter o status quo do jeito que tá e você vai ganhar o dobro do teu salário. Você topa? Topa. Topa. Mas eu queria fazer uma única mudança. Uma única mudança. Eu sou meio excêntrico, né? Enfim. E eu acho que o nome Coca me remete a uma coisa que não é muito legal, né? Então eu queria tirar o Coca. E aí eu queria colocar Marcelo Cola. Então a partir de agora a empresa vai chamar Marcelo Cola. Vamos nessa? Não. Não, mas por que não? Porque a identidade da empresa é a Coca. Você chama de Coca. Senão, como é que eu repito os números do ano passado? Não tem como. Então aqui eu já consegui tangibilizar o quanto isso vale. Muito entendeu? boa a metáfora, cara. Você não aceitaria nem pelo dobro. Nem pelo triplo, nem se você falasse eu te boto de sócio, porque eu ia quebrar junto contigo. Nem que eu falasse pra você, te dou 50% da empresa. Não, deixa o Coca lá, porque o que vai garantir que esse 50% me dê retorno, meu amigo, é justamente esse Coca. Você bebe uma Marcelo Cola ou uma Coquinha, né? Você bebe uma Coquinha. A Coquinha. O Marcelo fez aqui a provocação de um erro pra gente poder enxergar um negócio. Eu queria aproveitar esse gancho aí. E qual que é o erro? Davi, aí, você deu uma aula aqui, né? Sim. Se quem tá acompanhando a gente que fizer as anotações aqui e começar, ele já sai do 0 a 0. Sim. E qual que é o primeiro erro quando você vê? Você deve acompanhar um monte de gente que você atende, que você tá criando isso e tal. Claro. Na hora que o empresário começa ali, a gente vê que você não mencionou isso claramente, mas tem que gerar uma autoridade no processo e tal, que as marcas também geram, certo? Sim. Qual que é o principal erro aí na hora que o cara sai para criar esse movimento? O que ele erra? Ele erra na geração da autoridade, ele erra porque ele define a palavra errada, ou não é o processo cultural, ele se desconecta. Onde que tá o erro? Vou usar uma metáfora agora. Imagina que você tá na Fórmula 1. E aí você tem que correr e ganhar a corrida. Pra onde você olha mais? Pra frente ou pro retrovisor? Pra frente. Esse é o erro, olhar pro retrovisor. Então ele passa tempo demais tentando criar a identidade de comunicação dele com base na concorrência. O marketing dele com base na concorrência, com base no mercado, com base no que ele acha que o cliente quer. Então ele olha demais para fora e olha de pouco para dentro. Como assim para dentro, Davi? É um processo transcendental? Não, é basicamente ele olhar, cara, por que esse negócio nasceu? O que esse produto tem para dizer? Qual é o tipo de pessoa que a gente quer? Não o que o meu concorrente tem, mas que eu quero falar com quem? Se eu pudesse imaginar a tribo exata da minha comunidade, o cliente perfeito, reunido numa sala, como seriam essas pessoas? Percebe? E ele definir claramente o que ele quer. Porque se a gente estuda marketing profundamente, Rogério, a gente entende que as pessoas querem, no fundo, aquilo que a narrativa quiser que elas queiram. Percebe? Marketing funciona assim. As pessoas bebem Coca. E se você olhar o que é Coca, você percebe que não é algo muito facilmente desejável se a pessoa for ler, né, os ingredientes. Já pensou se a Coca fizesse marketing baseado na qualidade do produto e nos ingredientes que ele tem? Cigarro. Pô. Então como é que a Marlboro foi a Marlboro? Não foi dizendo, fume isso faz mal pro teu pulmão. Não. Então existe uma coisa por trás, que é uma identidade, um eixo narrativo, uma história contada. Então, se as pessoas querem o que a narrativa quer que elas queiram, eu tenho que pensar o meu produto, pensar minha comunicação, pensar minha estrutura de marketing, pensado em quem? No que eu tenho para entregar ou no que eu acho que o meu cliente quer? Sendo que eu nem apresentei para ele a proposta de uma coisa nova. Sendo que eu nem testei com ele se ele não engajaria muito mais com uma outra coisa. Então, esse é o principal erro. É o cara... São dois, né? Eles ramificam. O primeiro é olhar demais para fora e olhar demais para a concorrência. Eu nunca vi ninguém ser líder de mercado olhando para a concorrência, porque a concorrência tá olhando pro líder do mercado. O líder do mercado não tá indo para frente e olhando para trás, ele tá olhando para frente. Então, peraí, para onde as pessoas estão olhando e não para onde a minha concorrência tá olhando? E a concorrência tá olhando para mim e se comparando comigo da mesma forma que eu me comparo com ele. Agora, isso leva a um segundo problema e um segundo erro, que é subestimar o valor da nova revolução econômica. Ou seja, achar que já existe e ainda existe offline. E talvez muito cara diga assim, como não existe offline? Eu vendo no offline, eu faturo pra caramba no offline. Ok, você fatura pra caramba no offline. Mas possivelmente o maior canal de aquisição desse cara é a indicação ou lista que já existe.
Então esse cara, ele não tem boca de funil nenhuma, ele não tem projeção de mercado nenhuma, ele trabalha dentro daquela demanda que muitas vezes não tem mais para onde crescer. Tudo bem, isso vai gerar faturamento para ele, se ele estiver feliz com esse faturamento tá tudo certo, mas se ele quiser crescer mais, ele vai precisar atingir mais pessoas. E para atingir mais pessoas, onde está a atenção das pessoas? As pessoas estão na rede social. Então, se esse cara subestima a comunicação de massa, se esse cara subestima a criação de conteúdo, o que ele está fazendo, na verdade, é subestimar o próprio potencial de crescimento da empresa. E talvez gere uma objeção na cabeça dele, que é, tá, Davi, porra, mas eu sou um empresário. Eu não vou virar um influencer. Eu não vou virar um blogueiro. Eu tenho empresa para tocar, uma família para guiar, não sou blogueiro. Mas você não precisa ser blogueiro. Porque assim como dá para delegar um time de redatores, assim como dá para delegar um time de vendas, assim como dá para delegar um time de CS, você também pode delegar um time que cuida do seu conteúdo e que toca essa operação para você. E a única coisa que você vai precisar é de clareza desse eixo de comunicação e a imagem de alguém para usar. Pode ser você? Pode. Eu acho genial o que o João Adib faz. Eu acho genial o que o Bill Gates faz. Eu acho genial o que os grandes CEOs que estão aparecendo agora explodindo fazem. A própria Cris Junqueira do Nubank se tornou por causa da imagem pessoal dela, e eu acredito fortemente que a marca pessoal do líder é também aquilo que pode fazer uma empresa crescer muito mais. Mas às vezes aqui a gente tem muitas crenças e muitos tabus, né? Desculpa te cortar, Davi, mas porque é o seguinte, ó, eu frequento mundos diferentes, né? Sim. Então eu tô no digital. Sim. Tô no digital e a gente tá vendo o que tá acontecendo no digital. Mas eu tô num público de empresários que tem empresas grandes, empresas que faturam, a gente tem clientes que faturam 3 milhões, tem clientes que faturam 10 milhões, assim como a gente tem clientes que faturam 10 milhões por mês, sim, 20 milhões por mês, né? E tem clientes que faturam 2 milhões no ano. A gente tem um público muito vasto aqui dentro dos clientes que a gente já tem, né? A maioria dessas empresas, porque por incrível que pareça, né, as pessoas ainda estão só arranhando o digital. É incrível isso, né? As pessoas estão arranhando, as empresas estão arranhando o digital, né? E a maioria desses empresários, eles não... não, eu não gosto de aparecer. E eu vou falar, por exemplo, a gente olha empresas bilionárias, né? Aqui em Florianópolis tem uma empresa que foi vendida ali por 2 bilhões de reais e os fundadores da empresa como um todo, mas o principal fundador, ele não quer aparecer, não tem um trabalho de internet, né? Pô, se isso numa empresa é assim, numa empresa de 2 bilhões, e ele tem bastante holofote, porque, enfim, ele criou essa empresa, fez essa venda e tudo mais, né? Imagina no dia a dia ali com uma série de empresários. As pessoas não querem, são crenças mesmo que as pessoas têm. Até falar, blogueirinho, eu não quero aparecer. Enfim, são crenças que as pessoas têm num mundo que está mudando, né? Por que as pessoas têm essas crenças? Cara, eu acho que a gente foi treinado a ter medo da exposição, e a ter medo do julgamento, a ter medo da opinião das pessoas sobre a gente. Tem uma coisa que gente séria se preocupa, que é a reputação, né? E aí a pessoa, ela é preocupada com a imagem dela, ela é preocupada com a intimidade dela. São crenças plausíveis. E a pessoa, ela não precisa necessariamente aparecer. Ela pode claramente trazer, por exemplo, um ator, ela pode trazer um influenciador, ela pode trazer uma parceria estratégica que atue como líder. Mas é importante deixar claro que essa pessoa não vai ter a mesma visão que você tem, a mesma clareza que você tem daquilo que você quer comunicar. Mas eu, sinceramente, acredito que a imagem que foi criada em cima do que é o influenciador digital faz esse empresário ter um pouco de medo de virar a farinha do mesmo saco. Porque esse cara é um cara sério, um cara que tem funcionário, que tem processo, que vende empresa, né, por cifras muito grandes. Então, muitas vezes, ele olha e ele não quer entrar naquele ruído dos blogueiros. Só que você não precisa entrar no ruído dos blogueiros. E é isso que muitas vezes eles não veem. Dá pra fazer um trabalho sério, dá pra fazer um trabalho com reputação, dá pra fazer um trabalho sem precisar... expor o seu dia a dia, a sua intimidade ou virar blogueiro fitness, mas que use a sua imagem, a sua confiança e essa reputação que você construiu ao longo de tanto tempo como um potencializador da mensagem e da imagem do seu negócio, porque ninguém mais pode tangibilizar mais a cultura de uma empresa, o produto de uma empresa, o sonho de uma empresa do que o próprio líder dessa empresa. Ninguém é mais presença disso. Então, eu acredito que tem várias coisas relacionadas a medo de julgamento, a não querer perder reputação, a querer também, às vezes o cara ganha dinheiro, ele não quer ficar mostrando muitos bens que ele tem, porque é perigoso, não sei o quê. O lance é, não precisa de ostentação, não precisa de blogueiragem, não precisa de nada disso.
as pessoas acabam recorrendo a essas trends por falta de estratégia mesmo. Porque se o cara tem estratégia, ele sabe o que ele está fazendo, ele consegue construir uma alavanca imetrificável num primeiro momento, mas que cria um exemplo como esse de que o Marcelo trouxe. Olha a força que o João Adib tem para uma CIMED hoje. Olha o que é a CIMED com João Adib, o que seria a CIMED sem João Adib. O cara criou um movimento sangue amarelo, toda uma personalidade. Os vendedores parece que estão num show de rave lá enlouquecidos. Só que peraí, aquelas pessoas enlouquecidas são as que estão gerando receita para a empresa. Ou seja, se o cara bota o time de vendas dele daquele jeito, isso é algo que contribui genialmente para a CIMED ser o que é. E é uma empresa self-made. Mas a CIMED é uma grande empresa. É uma grande empresa que um dia foi pequena e um dia foi média. E possivelmente hoje é do tamanho que é porque eles investiram nisso em algum momento. Meu fã, eu queria que você aproveitasse. Vamos dar uma reforçada no recado, cara. É importante. Fala um pouquinho do nosso Movimento Sem Causa e o que vai acontecer na semana. Então, a gente tá falando de movimento, né? Eu gosto de falar assim, eu sou o líder do movimento Empresa Sem Causa. E como a gente é líder do movimento Empresa Sem Causa, a gente vai fazer a Jornada da Empresa Sem Causa. A Jornada da Empresa Sem Causa é um treinamento que vai acontecer online, ele é um treinamento que vai acontecer ao vivo, e ele é um treinamento onde a gente vai mostrar para vocês o mapa da gestão. A gente vai te dar um mapa de gestão, para você poder endereçar os principais problemas que você encontra hoje na tua empresa, né? Nas nossas pesquisas, os principais problemas são gente, time engajado, engajar time, encontrar as pessoas, reter as pessoas. Esse é o maior problema que aparece, então a gente vai falar muito disso. E o segundo maior problema que aparece são processos. Implementar processos e fazer as pessoas usarem os processos. Porque escrever processos no final do dia, qualquer um escreve, né? O problema é a empresa seguir os processos, as pessoas seguirem os processos. Então, sabendo disso, a gente na Jornada da Empresa Sem Caos, a gente vai mostrar que você vai acabar o caos com a sua empresa através de processos bem elaborados, estruturados e eficientes, com as pessoas certas executando esses processos. E a gente vai dar um mapa para você fazer as duas coisas. Quais são as rotinas, como você faz a rotina, como você engaja o time, como você faz o teu time ser um time accountable, né? Uma palavra esquisita, mas um time responsável, que compra a briga, que bate no peito e fala, deixa comigo que eu faço. Então a gente vai entregar isso na Jornada da Empresa Sem Caos. É muito simples, vai ter um link aqui, você desce aqui naquele link, vai clicar nele, você vai preencher os seus dados ali, vai entrar para o grupo do WhatsApp, que é onde você vai receber todas as nossas comunicações e vai assistir o treinamento. Se por acaso você estiver assistindo depois disso, você vai clicar no link, você vai ser redirecionado e você vai conversar com o nosso time. O nosso time vai estar preparado para te entregar um mapa de gestão também. E aí você conversa com as pessoas do nosso time. Mas, no evento ao vivo, ele é imperdível. Você precisa assistir esse evento. Legal? Perfeito. Então, a gente, quando foi criar o movimento da Empresa Sem Caos, a gente fez um estudo, né? A gente utilizou uma ferramenta que é aquela ferramenta do mapa da empatia, as dores, os analgésicos, tem essa ferramenta. Eu não sei se é mapa da empatia, porque uma parte dele é o mapa da empatia, o outro é um outro. Acho que é mapa do jornada do cliente. Sim. Cadeia de valor do cliente, alguma coisa assim, né? É um que tem uma carinha aqui olhando e ele tem um negócio que parece um presente e aí cruza... Eu não conheço essa ferramenta não, mas... A gente usou essa ferramenta e aí uma das coisas que a gente foi entender é quais eram as dores dos clientes. E aí, o que a gente fez? A gente, todo dia, conversa com o empresário, porque no nosso funil de vendas, todo dia a gente conversa com o empresário. A gente começou a mapear as conversas. E uma coisa que aparecia constantemente nas nossas conversas era caos. Putz, minha empresa tá o caos, minha empresa tá o caos, minha empresa tá o caos. Aparecia constantemente essa palavra. E aí, da pesquisa que a gente fez, da ferramenta que a gente preencheu, a gente olhou e falou, pô, o cara tá no caos. Né? Então, vamos criar a Empresa Sem Caos. Foi daí que surgiu o movimento, né? Através de pesquisa, a gente criou o movimento da Empresa Sem Caos. Depois que a gente fez isso, a gente foi de 2 para 30 milhões. Né? Enfim, a gente cresceu 15 vezes depois que a gente fez isso daí, fez a mudança de abordagem. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi assim, além de entender quem é o cliente, você vai fazer uma pesquisa muito sobre quem é o teu cliente, entender as dores do cliente, a gente precisa, antes de mais nada, né, criar uma heresia, que aqui você chamou de mensagem, né? Então, no livro do Seth Godin, no Tribus, ele fala, você tem que criar uma heresia. É você falar uma coisa que o cara fala, tá de sacanagem, isso daí não é possível, mas eu quero, sabe? Então, a gente tinha que ter uma heresia. Além de ter uma heresia, você tinha que ter palavras que é daquela tribo, né? Então, a gente começou com o comandante, e aí comandante, identidade da tribo. Né? E o tá feliz. E aí, comandante, tá feliz? Enfim, tem vários outros jargões, a gente tem vários outros jargões, mas esses daí são os principais de
E aí, tá feliz? As pessoas me veem na rua, a primeira coisa que as pessoas me perguntam, falam, E aí, tá Marcelo, feliz? tá feliz? Tá Legal. feliz? Tá feliz? E comandante, todo mundo chama todo mundo de comandante. Né? Então, tem uns elementos. Quais são os jargões, né? Como as pessoas se identificam. Então, por exemplo, o Pedro Sobral usa o subido, né? Sim. Ele usa o subido. O Wendel Cardoso usa os imparáveis. Imparáveis. Wendel Cardoso, né? Carvalho. Carvalho, né? Ele usa os imparáveis. A heresia dele é vida épica. Sim. Né? Então, tem uma mensagem, uma heresia. Você tem os jargões, como você se comunica, por exemplo, o Wesley Delanogari, ele tem um reservatório de dopamina. E aí onde você vê um símbolo que é um balãozinho, né? O balãozinho da dopamina. Café só depois das 14,99. É um bordão. Né? Até as 14,99. Até, né? E, então você cria essas coisas e você tem os pilares, os fundamentos. Sim. Né? Então, no nosso caso, a gente tem 6 pilares, que é domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Foi assim que a gente estruturou o nosso. Né? Foi dessa maneira que a gente estruturou. Olhando para quem fazia isso, antigamente tinha um cara na internet que chamava Gabriel Goff. Ninguém sabe onde está o Gabriel Goff. Cadê o Gabriel Goff? Ninguém sabe onde está. Sumiu, né, o Gabriel Goff. E ele tinha o High Stakes, né? Inclusive, quando ele começou, eu falei, cara, esse nome não é legal. High Stakes, né? Enfim, ele conseguiu criar uma comunidade num nome esquisito. High Stakes Academy. Subido, e ele tinha ali todos os pilares, tinha as rotinas, o negócio do café com óleo de coco e manteiga ghee e sei lá mais o que, né? E aí a galera ficava amarradona, fazia isso. E depois ele sumiu do mercado, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, quando a gente fez dessa maneira, né? Olhando para isso. Dentro da tua metodologia, que você falou ali, é comunicação, mensagem que é comunicação, né? É o líder, a tribo e a mensagem. Isso. Que dentro da tribo tem todos esses desdobramentos. Basicamente, a gente tem a seguinte estrutura, né? A gente tem um líder, um discurso e uma tribo. O líder, ele é o eixo entre o discurso e a tribo. Então, eu tenho um líder, esse líder tem um discurso ou uma heresia, como o Seth Godin gosta de chamar. Eu gosto de chamar de discurso porque eu não gosto da palavra heresia. A palavra heresia traz uma semântica que precisa de uma interpretação um pouco maior para entender. É um discurso, uma ideologia. Literalmente um futuro utópico e maravilhoso que nós queremos viver. E a gente tem uma comunidade. Dentro dessa comunidade, a gente tem 3 pilares centrais. E dentro desses 3 pilares, a gente tem 3 desdobramentos cada. Tá? Então, quais são os 3 pilares centrais de uma comunidade? Os mesmos 3 pilares centrais da religião. A gente tem o mito, o rito e a doutrina. O que é o mito? Toda religião ela é pautada em uma coisa chamada mitologia. Quando eu falo mitologia, não quer dizer mentira, vem de mitos logos, ou seja, o discurso, a palavra, a linguagem das histórias que formam essa comunidade. Toda comunidade é formada por algumas histórias. Você está lá na Igreja Católica, por exemplo, você tem Gênesis, que é a história de criação, que é o primeiro pilar. Então, dentro de mito, eu tenho história de criação. Eu tenho a história de criação, eu tenho a jornada do líder e eu tenho os argumentos da causa. História de criação, jornada do líder, argumentos da causa. O que é a história de criação? Como essa empresa nasceu? Como esse movimento nasceu? Percebeu? O que o Marcelo contou agora foi a história de criação. Por que a empresa Sem Caos nasceu? Isso faz o cliente entender por que ele está ali. Tá, por qual motivo eu faço parte da comunidade? Por causa dessa história de criação. É Gênesis da Bíblia, é a origem daquilo ali, né? Além disso, tem a jornada do líder. Toda grande empresa que tem uma projeção global conhece a história do fundador, a história do founder. Qual é a história desse cara? De onde esse cara veio? Por que esse cara tá dizendo que ele é o maior do mercado? O que ele fez ele dizer que ele tem esse produto que é o melhor do mundo, que ele fala pra todo mundo, vou te entregar o que tem de melhor no mercado? Quem é esse cara que pode me entregar isso? Né? E os argumentos da causa? Os argumentos da causa são metáforas, analogias, histórias suas ou de terceiros que coloquem os valores e as crenças específicas que você precisa colocar na mente da sua audiência. Isso forma mito ou mitologia de marca, que é o primeiro pilar de uma comunidade. Segundo pilar é rito.
Lembrando uma coisa importante, a gente precisa tomar, Marcelão e Rogério, 3 territórios do ser humano para ter total controle sobre essa pessoa. O território mental, o território comportamental e o território moral. Então eu preciso influenciar como você pensa. Calma aí, você foi muito rápido. Território mental, território comportamental e o território moral. Eu preciso influenciar como você pensa, como você age e a sua noção de bom, mal, certo, errado, bonito, feio, que é a visão moral. Para influenciar o território mental, a melhor forma de fazer isso é contando histórias. Aí entra mito. Perfeito. História de criação, jornada do líder, argumentos da causa, que são narrativas. Para influenciar o comportamental, entra rito, onde a gente tem os rituais, os símbolos e o culto. O que são os rituais? Sabe o café com óleo de coco todo dia de manhã? É um ritual. É um ritual. O negócio do genial que vocês têm ali na porta? É um ritual. É um ritual. O ritual, ele é um comportamento sempre repetido e que é influenciado para que os membros da tribo repitam, juntos e sozinhos. Vocês conhecem a Manu City? Não. A Manu City é uma influenciadora que faturou 20 milhões de reais no primeiro ano de empresa dela porque ela criou um gummy de creatina. Ela era uma corredora, criou essa comunidade em cima desse movimento que tá vindo muito forte, que é o social wellness, né? Que é o bem-estar. Minha mulher, ela me deu uma desses aí, uma gama de creatina esses dias. É isso, a Manu é dona de uma empresa disso. E aí, basicamente, ela criou uma comunidade engajada das garotas que fazem faculdade, correm e vão pra academia, são clean, não sei o quê. Lançou essa goma e explodiu dentro da comunidade dela. Por quê? Porque ela já tinha criado um comportamento que era só ela enfiar o produto ali. Ela já tinha exatamente o comportamento ideal que o cliente precisava ter. Isso são rituais. Acordar todo dia 5 horas da manhã. Empresário bom faz one-on-one, sei lá. Eu tenho rituais, tenho práticas, né? Assim como rezar antes de comer, né? Passar cinza antes da Páscoa, né? Orar, conversar, não sei o quê. Tem o momento do casal, né? Muitos casais dizem, a gente tem o dia do casal. Isso é um ritual. Ou seja, práticas que a comunidade precisa ter para ter os comportamentos que são necessários para essa tribo existir. Aí eu tenho os símbolos, que são a caneta, o broche, o anel, a logo, o boné, o óculos do Alan Nicholas lá, dos lendários, a pinça do pessoal do Alan Spadoni, o André Diamant passa por ali, tem o boné do Sexy Canvas, né? Quais são esses rituais? O cap que vocês têm do comandante ali, isso é o quê? Isso é um símbolo que influencia as pessoas a estarem dentro da linguagem da tribo. E além disso, eu tenho o culto. Domingo sem a missa, semana sem a graça. Eu preciso ter um ponto de encontro, pelo menos mensal, da minha comunidade, ao vivo ou presencialmente. São os eventos da empresa. São os momentos em que a comunidade se encontra para rezar ou simplesmente para se conectar com a mensagem que é a mensagem daquele movimento. Porque se a gente olhar para a estrutura litúrgica da religião e para a estrutura das comunidades engajadas, a estrutura é a mesma, só não tem Deus no meio. Mas todos os outros pilares são os mesmos e, portanto, os comportamentos sociais associados também são. O time de futebol é um exemplo disso, né? Isso forma o rito. E aí a gente entra na doutrina. Na doutrina nós temos as crenças. O culto forma o rito, né? Então, para formar o rito, eu preciso de rituais, símbolos e culto. Símbolos e culto, para formar o rito. Exato. Legal. Aí eu entro em doutrina, onde eu tenho as crenças, que são formadas pelos valores e pelas proibições. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E aí valores é igual valores de uma empresa mesmo. Disciplina, lealdade, sucesso do cliente. Você pode colocar os valores que você quiser, os que forem seus de verdade. Né? O mais importante disso aqui é ser verdadeiro. É ser algo em que você realmente acredita. Porque se você tentar criar valores com base no que você quer que o seu cliente seja, mas você não é aquilo e você não acredita aquilo de verdade, cara, não vai dar certo. Porque você não consegue ter consistência nesse processo. E aí, além das crenças, né, que são formadas pelos valores e proibições, a gente tem dentro também o dialeto. E aí o dialeto tem os jargões e bordões, que são, e aí, comandante? Tá feliz? Vamos eliminar o caos, tá feliz? Né? E a gente tem os mantras. O que são os mantras? Outro dia um cara me falou um negócio, eu não continuei fazendo. Mas ele falou assim, Marcelo, você tem que fazer assim, ó. Né? Como você fala do comandante e você faz assim, né? E aí, comandante, tá feliz? Né? Você bate consciência. Sim. Então, o Raul Gil falava assim, pra quem que você tira o chapéu? Eu tiro o chapéu pra esse cara aqui. Ele falou, quando você for gravar seus conteúdos, você tem que falar, ó, esse aqui eu bato continência. Massa né?
Então, isso é legal. pô, eu tô com o Davi aqui. Pro Davi eu bato continência. Um amigo meu falou pra eu fazer isso. E aí eu fiz umas 2, 3 vezes e parei de fazer. Mas é uma coisa legal, porque aí fica assim, né? Do mesmo jeito de falar, esse eu tiro o chapéu, que pegou muito isso com o Raul Gil. Você tira o chapéu pra esse cara, sim ou não? Você tira o chapéu, Exato. a gente pode fazer. Você bate continência pra esse cara, sim ou E não? aí você já cria um né? símbolo comportamental também que você já tem, que é o de Isso. bater continência. Inclusive, quando a gente vai bater foto, bato foto assim. Né? Bato foto assim porque aí, enfim, a gente fala que ninguém pode imitar, mas tem um maluco aí que ficou me imitando, ele chama de comandante e faz assim também. Né? Os caras querem imitar tudo, né? É muito louco isso daqui, né? Vou contar pra vocês, tem um cara que eu adoro, cara. Eu faço brincadeira disso direto. E no último evento eu encontrei uma pessoa de lá. Você vai se identificar. Eu tenho um moleque na internet que ele produz o conteúdo, eu não sei o nome dele. Mas ele fala, eu sou de Realengo. Sei quem é. Meu, esse cara tá estouradaço. Genial. Ele trabalha na Tesla. Ele trabalha na Tesla na Europa. E todo dia ele conta uma historinha, cara. Daí você vê que tem tudo a ver com o que você tá falando aqui. Sim. E ele finaliza e fala, pô, eu sou de Realengo, cara. 5 minutos pra ir no mercado, você tá louco? E aí o cara conta a história. Meu, ele tá bombado. Daqui a pouco ele vai criar um produto. É a única coisa que falta, porque ele já tem seguidor pra caramba. Tem uma audiência do caramba. Meu, que você se identifica. Porque é simples, é legal. O cara tá contando uma história todo dia. E ele tem esse jargão. Eu sou de Realengo. Eu não sei o nome dele e eu sei o que ele fala. Olha isso. Esses dias eu vi um post no Instagram e a pessoa tava fazendo uma previsão, né? Ela pegou e falou assim, ó... Ela tava falando... Eu acho que era da Virgínia que ela tava falando. Ela falou, ó, como a Virgínia é esperta. Todo dia ela faz post comendo ovo. É ovo pra lá, ovo pra cá. É estoque de ovo, é ovo, ovo, já saiu ovo, o produto, ovo, né? Ovo. E aí ela pegou e falou, meu, ela vai lançar um Whey Protein. Porque, meu, quebrar ovo pra suprir as proteínas é trabalho pra caramba. Então ela ficou um tempão só comendo ovo e era ovo pra lá. Nem sei se já saiu o produto. Já saiu, já saiu. Já saiu? Ela saiu um um negócio Whey de ovo. Inclusive É com de ovo o negócio que de ela ovo. lançou? É. Eu não sei o que é, não, mas também não. a Dani tava bobina, acompanhando e me alguma coisa falou. assim. É. Aí ela falou, pô, tu tá falando, ela tá criando um negócio, aí as pessoas compram ovo, estoca ovo e faz não sei o que, faz do ovo. Daqui a pouco... Virgínia é boa nisso. Né? Enfim, aí falou isso, mas eu não fui... Às vezes eu fico curioso, vou pesquisar. Aí ela falou, eu acho que a Virgínia vai lançar um Whey Protein, né? Ou alguma coisa, alguma proteína, alguma coisa assim do tipo. Não sei se lançou ou não, né? Mas aí você vai criando aquilo lá, um jeito de fazer aquilo, né? Exatamente, isso é exatamente o adestramento ritualístico que você faz com a audiência. Ela acostuma a audiência a comer ovo, mostra o quanto aquilo é difícil, depois vai lá e vende um Whey Protein, um produto de ovo. Ou seja, lembra que eu falei, a audiência vai querer o que a narrativa quiser que ela queira? O que a Virgínia fez na prática? Exatamente Queiram isso. ovos. Queiram comer muito ovo. Por quê? Porque eu como, por isso é importante. E aí, se ela abre uma empresa de ovo, ela vende pra caramba. Quando você tem uma comunidade engajada, você pode comer o que você quiser. E aí, essa comunidade ganha uma identidade tão própria que novos 2 pilares nascem. O primeiro deles é o grande ideal, que é literalmente o slogan da tribo, Think Different. Winning isn't for everyone, né? Vencer não é pra todos. Vocês viram o rebranding da Nike? Vi. Cara, genial aquilo, defendendo meritocracia. Eu sou uma pessoa ruim por querer ser melhor do que os outros. Vencer não é pra todos, é um discurso. Você vê Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Do Bolsonaro. O que é aquilo? É um grande ideal. Você vê o Ítalo Marcilli, que agora tá com um monte de faculdade. Trabalhe e sirva, seja forte e não enche o saco. Você vê a Dove, For Real Beauty. Você vê a BMW, prazer em dirigir. Toda comunidade engajada tem a frase que é a frase tema dessa comunidade. Que vai pra onde? Camiseta, boné, bandeira, pulseira, produto, vai pra esses vários lugares. E além disso, tem um inimigo em comum. Que é, quem é o que a gente combate? O que a gente combate? A Apple veio pra combater o status quo. A Nike combate o quê? Combate o sedentarismo, o vitimismo, a falta de vontade de crescer, a comodidade, as pessoas conformadas. O que a Dove combatia? A falsa beleza. Então eles criaram todo um documentário onde eles... Já viram esse documentário da Dove, da Real Beauty? Cara, é genial. Foi uma propaganda deles que rodou por 11 anos. Basicamente, eles pegam uma mulher normal, uma mulher comum, como todas as outras, e colocam ela no estúdio para ser montada para uma propaganda de negócio de beleza. E aí mudam a mulher completamente e ela sai na manchete. E aí a mensagem é, cara, essa mulher não é assim. Então para de se comparar com ela. E a Dove defende a beleza real, a beleza que a mulher realmente tem. Não é um sabonete. Deixou de ser sobre o sabonete mais cheiroso, é sobre a beleza real.
Aí tá, Davi, mas na hora de comprar o meu produto lá na gôndola do supermercado, lá na prateleira da farmácia, ela vai pensar nisso? Não. Mas inconscientemente ficou. Aquela mensagem ficou aqui, aquele discurso fez ela sentir aquilo. E o sentimento a pessoa não esquece. É a etapa do não sabe que sabe, né? Porque é aquela frase que você não consegue. Você pode fazer uma pessoa não lembrar de você, mas a pessoa nunca vai esquecer do que você fez ela sentir. Eu fui gravar um podcast. Com o Fermento do... Adoro Fermento. Sem Groselha. E aí, quando eu cheguei lá, ele tinha um patrocínio lá que era da Insider. E aí eu ganhei a camiseta. Ele falou, ó, enfim, faz parte ali do ritual dele. Ele dá a camiseta, fala da marca, não sei o quê. Aí a primeira coisa que eu vi na caixa da Insider, e eu não tô fazendo propaganda aqui, tô falando da experiência que eu tive, tava escrito assim, o que importa é o que está dentro. Olha o nome, Insider, né? Insider tá dentro. Falou, o que importa é o que está dentro. E eu não gosto de expor marcas. Até os 30 e tantos anos, até os quase 40, eu usava roupa que tinha aquelas marcas grandes, virava o outdoor da marca. E a marca não me pagava nada por ser outdoor da marca, né? E aí chegou um momento na minha vida que eu olhei e falei, eu não vou mais ficar fazendo propaganda de marca. Então eu uso marca, mas você dificilmente vai saber qual marca que eu tô usando. Então eu tô com essa camiseta aqui, você não sabe qual marca que ela é. Né? Ela não tem. Então eu uso marcas que não expõem a marca. Eu sei que ela é uma roupa de qualidade, mas enfim, né? E eu me conectei com isso na hora. Na hora eu me conectei com isso daí, né? O que importa é o que tá dentro, né? Tá valorizando o que tá dentro, né? Então, não é a camisa que é bonita. Eu tô valorizando você. Você vai colocar, o teu corpo vai ficar legal. Olha, né? A identificação, pertencimento. Mas foi na hora, assim, ó. Foi imediato. Que massa, cara. Isso e ninguém me contou isso. Na hora que eu olhei, eu falei, ó a mensagem, o que importa é o que tá dentro, né? Não é a camisa que vai deixar você bonito. É você que já é bonito. É você que já é bonito. E aí, olha que doideira. Qualquer outra camisa preta, no teu inconsciente, passa a valer menos. E a Insider começa a ser prioridade na sua cabeça por causa disso. Só por isso, se o Marcelo compra Insider, ele virou um cliente mais fiel. Só por isso, automaticamente. Será que isso realmente não aumenta o faturamento da Insider? E aí, será que é só por isso ou é tudo isso, né? É tudo isso, porque o que importa é o que está dentro, é a ponta de uma identidade muito bem construída. É uma frase, só que essa frase constrói toda uma identidade de comunicação que a Insider é muito intencional. Em não mostrar marca, em dizer o que importa é o que está dentro, em criar uma comunicação baseada no minimalismo, na roupa simples, naquilo que é mais direto ao ponto. Então eles têm toda uma identificação de comunidade. O tipo de pessoa que compra Insider é o tipo de pessoa que faz parte dessa tribo. Não gosta de mostrar marca, é mais minimalista, não fica ostentando roupas muito espalhafatosas. A Insider é uma roupa simples de extrema qualidade. Essa é a proposta de valor deles. E eles defendem a simplicidade como bandeira. Eles defendem o minimalismo como bandeira. Eles defendem a autoestima como bandeira. Uma roupa não te define. Tudo isso cria um fio condutor que faz com que simplesmente a marca seja, cara, insubstituível. Tá ligado? Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. E até então eu não conhecia a marca. Até então eu não conhecia a marca. Você comprou de novo? Não, comprei de novo. Olha. Comprei de novo. Depois fui ouvir a história da marca. Que legal. Né? Que é uma história interessante. Eles explodiram na pandemia. Era uma empresa pequena. Que foi pro digital na pandemia. Foi pro digital na pandemia e arrebentou. Que massa. Davi, vamos fazer um ritual nosso aqui? Então, para colaborar com esse processo todo, nós temos um ritual aqui no podcast, que é no final do podcast, a gente deixa um comando. O que é o comando? Sabe aquela dica especial que você pode deixar para quem está ouvindo a gente de então, uma coisa que aconteceu aqui? Baseado nesse conceito, né? A gente não falar um insight, né? É um comando. Qual é o comando, né? Sim. Entendeu? Boa. O comando, eu acredito que seja entender o seguinte, né? Até hoje, houveram 3 ondas do digital. A onda da presença digital, onde simplesmente ter um site ou blog já te diferenciava. Depois vieram as redes sociais e os criadores de conteúdo. Na terceira onda, chegaram os funis de vendas, os processos de vendas pelo digital. Agora a gente está chegando numa 4ª onda. Todo mundo está achando que é inteligência artificial, mas na verdade é o que os Estados Unidos chamam de Community-Led Growth, que é a orientação de crescimento de uma empresa ser baseada em uma comunidade engajada. Então, o único insight que eu dou e que eu acredito que muda o jogo quando você olha para isso é: invista
em primeiro ter uma comunidade forte e depois criar produtos que atendam essa comunidade, ao invés de criar um produto da sua cabeça e depois procurar uma comunidade que possa comprar ele. Vai ser muito mais fácil o seu crescimento. Cuida da comunidade como o maior ativo da sua empresa, porque ele é. Produtos viram commodity com o tempo. O produto, ele satura, ele muda. Mas a conexão que existe entre as pessoas ali é uma coisa que não muda. Então, se eu coloco como prioridade cuidar disso, colocar time para mexer nisso, colocar isso de fato como uma ação no meu planejamento, eu tendo a colher muito resultado. Então, coloca comunidade como a meta principal do teu marketing, tá? Inclusive, isso a gente faz hoje lá na Ether, né? A gente tem geração de demanda para o comercial, obviamente, como toda empresa, e a gente tem um segundo indicador, que é comunidade. Então, a gente precisa que comunidade seja um indicador tão importante dentro do marketing das empresas como geração de demanda, volume de leads qualificados, quantidade de chances de negócio. Quando isso acontece, você percebe que a conversão dessas chances de negócio fica muito mais alta e que esses clientes tendem a comprar muito mais facilmente de você, te indicar muito mais. Então, colocar a comunidade como centro do planejamento faz você ter uma marca líder de mercado e uma base de clientes fiéis e evangelizadores. Muito bom. Legal, eu tive um monte de insight aqui, ó. Mas olha insight que legal. Não, você teve comandos. Dá um comando. Ele falou de território mental, comportamental e moral, né? Pô, o rito vai para você criar rito, você precisa dominar o território mental, comportamental e o território moral. E isso é influenciar como as pessoas pensam, agem e como elas se sentem. E para influenciar esse comportamento, você precisa do rito, aquilo que a pessoa repete todo dia. Então, por exemplo, a gente tem o ritual do Positive Focus, né? Que a gente repete em todas as nossas reuniões. Mas a gente não faz isso na internet. A gente não chega lá todo dia na internet, começa o dia e a gente fala assim: hoje eu sou grato por 3 coisas, e colocar as coisas. Isso é um rito, né? Então acorda todo dia de manhã e fala: gente, acabei de acordar, então ó, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu agradecer. As 3 coisas que eu sou grato hoje são essas. A gente não faz isso. E olha um bônus legal pra você entregar, né, pros teus mentorados: um diáriozinho da gratidão. Que você entrega pra eles levam pra casa, eles vão preencher todos os dias 3 coisas que eles agradecem e vão postar e te marcar. Todos os empresários que eles conhecem vão conhecer o EAG também. Por exemplo, eu tenho o Café do Deus Pai, eu faço o meu devocional, Café Deus Pai, e agora eu comprei o planner deles. Para fazer o ritual no planner do Junior Rostirola. E aí, essa semana eu postei algumas vezes esse ritual. Então, as pessoas realmente, elas veem aquilo, elas vão e postam. Então, por exemplo, o da gratidão, né? Eu posso criar esse ritual no dia a dia. Pô, hoje os 3 dias, quais são as 3 coisas que são gratas? Vou colocar a minha e escreve a tua aqui embaixo, né? E a gente começa a criar esse ritual. Então, mas o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: para influenciar o comportamental, né, a gente cria o rito. O que é o rito? Aquilo que as pessoas repetem todo dia, né? Então, a pessoa vai repetir aquilo para falar: eu faço parte disso. Então, eu faço o meu devocional, vou lá e coloco a frase do devocional, eu repito, faço o devocional todo dia. Inclusive, o devocional, né, ele, cada dia é uma coisinha, é simples de consumir, é fácil de consumir, não leva muito tempo, né? A página você lê em 5 minutos, você lê um capítulo da Bíblia e deu o devocional. Então eu gostei muito disso. Símbolos, né? Então, caneta, boné, agulha, símbolo, tudo coisas que a gente pode fazer. Agora, o que eu achei mais legal de tudo foi o culto, né? Sim. Culto. É o 80-20 para criar uma comunidade. A Igreja Católica existe há 2000 anos, que todo dia, de domingo, até às vezes várias vezes por semana, mas o de domingo é o mais característico, tem missa. É o mais cheio, é o que todo mundo sabe de cabeça. Faça sol. Domingo de manhã tem missa. As pessoas têm isso tão claro na cabeça delas que elas vão à missa. E isso é um ritual que existe há milhares de anos. É um culto muito forte da sociedade, né? Em outras religiões tem outros, mas a católica ela é muito famosa, então vale como exemplo. Então, cara, se você tem um momento de encontro da sua comunidade, a única regra é que ele tem que ter data, hora e nome fixo. Então tem que ser sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário e sempre o mesmo conceito. Porque aí as pessoas vão se acostumando a colocar isso na agenda delas. Agora, se a maior moeda da nova economia é a atenção, quanto vale você ter por 1 hora toda semana ou por 1 hora todo dia a atenção do seu cliente ali junto com você num ambiente de culto? O quanto isso não, de fato, dá poder pro teu negócio? É poderosíssimo. A época que eu mais faturei foi a que eu fiz live todo dia. A gente faz toda segunda-feira e a gente ficou um tempo sem fazer, mas a gente não faz
awareness para as pessoas Sim, virem na live virem. de segunda-feira. Então é um negócio pra gente colocar no nosso radar, fazer um Sem dúvida. disparo, igual uma newsletter, né? Joga newsletter, pô, vai acontecer aqui a live, enfim, gera toda uma antecipação. Que legal, cara. E você, Rô, qual foi o seu comando? Meu, uma só aqui, ó. Eu gosto de falar que foguete não dá ré, né? Uhum. Então, pra ganhar, a gente tem que olhar pra frente, não pra trás. Então, vamos olhar mais pra frente, mais pra dentro, entender o que a gente faz, se preocupar com o cliente, porque é ele que vai levar a gente pro pódio, né? Exatamente. É isso aí. Show de bola. Maravilhoso. Davi, queria agradecer. Tamo junto, As pessoas cara. quiserem te achar, como que as pessoas te acham? Qual que é o melhor meio de se comunicar com você? Tem dois. O primeiro é meu Instagram, Davi Ribas. Sou Davi Ribas lá no Instagram. Você pode me seguir. Compartilho conteúdo todos os dias lá. E o segundo, pra galera que for mais ávida da literatura, o meu livro, Marketing Ideológico, que é acessível, tá em todas as livrarias do Brasil, tem nos aeroportos. Você pode ir lá, comprar, ler. E eu garanto que você vai ter um aprofundamento muito mais legal e muito mais prático desse conteúdo que a gente entregou um pouquinho hoje. Que legal, que legal. Davi, queria agradecer. Tamo Entregou junto, muito, valeu entregou demais, muito. cara. Obrigado, velho. Valeu, cara. Valeu demais. Então é isso, comandante. A gente vai encerrando por aqui. Não se esquece de clicar no link para participar da jornada da empresa sem causa. Beleza? É isso aí. aí, comandante. Valeu. Valeu.